Boa noite, meus irmãos. Muito bem-vindos a mais uma live. Nós estamos com o tema nesse mês de novembro. Eu fixei no comentário aí, olhando firmemente para Jesus. Eu vou abrir as minhas anotações aqui para compartilhar com os irmãos um pouco desse tema, inspirado naquele texto super conhecido de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E talvez alguns de nós estamos agora nos perguntando assim, né? Mas o que é olhar para Jesus? Ou como eu posso olhar para Jesus se eu não consigo vê-lo? E quando eu faço, né, essa pergunta para algumas pessoas, eu já escutei de muitas respostas, né? Tem alguns que dizem que olhar para Jesus é você seguir o seu caminho, é você obedecer os seus mandamentos, é você tomar a cruz. Tem outros que dizem que olhar para Jesus é memorizar aqueles versículos das 8 verdades sobre Jesus. E tem aqueles também que dizem que estão enjoados dessa conversa, enjoados dessa ladainha. Eu não aguento mais esse papo de olhar para Jesus, é sempre a mesma coisa, olhar para Jesus, olhar para Jesus. E eu não aguento mais, eu quero um alimento mais sólido, mais profundo, né? Será que existe algum alimento mais sólido e mais profundo do que Jesus Cristo? Sabe por que as pessoas dizem que estão enjoados desse negócio, desse papo de olhar para Jesus? Porque eles estão simplesmente memorizando versículos, não estão olhando para Jesus. Jesus não é uma pessoa que você fica enjoado de olhar, de contemplar, de admirar. Então olhar para Jesus não é nada disso, não é nenhuma dessas respostas que eu citei como exemplo aqui. É uma coisa muito mais simples do que isso, é uma coisa muito mais profunda do que isso. O que é olhar para Jesus, então? Ou como olhar para Jesus, se nós não podemos vê-lo? Olhar para Jesus, irmãos, é muito simples. É colocar a nossa concentração interior nas coisas que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Simples assim. Então nós não precisamos ficar nos esforçando aqui e ficar tentando criar com a nossa mente e a nossa imaginação uma figura de Jesus na nossa cabeça. Olhar para Jesus é colocar a nossa concentração interior nas coisas que a Bíblia fala sobre Jesus. Então, por exemplo, quando você lê a Bíblia, toda vez que você lê a Bíblia, ela nunca vai falar sobre Jesus. Toda vez que a Bíblia falar sobre Jesus, ela nunca vai falar que Jesus era evangélico ou católico. Nunca vai falar que Jesus nos trouxe uma religião, ou Deus nos deu uma religião, ou que nós somos membros de uma religião. Toda vez que a Bíblia falar sobre Jesus, vai falar sobre o caráter dele. Vai falar que ele era uma pessoa humilde. Vai falar que ele era uma pessoa perdoadora, puro, santo, manso, amável. Então, todas as vezes que a Bíblia falar sobre Jesus, não vai falar sobre uma religião evangélica ou católica, vai falar sobre o caráter dele.
Então, olhar para Jesus, o que é? É colocar a nossa concentração interior naquilo que a Bíblia fala sobre Jesus. Nós não precisamos ficar nos esforçando com a nossa imaginação para criar uma figura de Jesus na nossa cabeça para a gente ficar olhando. A Bíblia já traz quem é Jesus, o seu comportamento, a sua conduta, suas características, seus atributos, seu caráter, sua personalidade. E o que nós precisamos fazer é uma coisa muito simples. É colocar nossa concentração interior nisso. Isso é olhar para Jesus. Todos nós temos uma concentração interior. Por exemplo, talvez alguns que estão assistindo essa live agora, apesar de estão me vendo e ouvindo, estão com a concentração interior na conta que tem que pagar amanhã, que vai vencer. Isso é concentração interior. Né? Nós temos uma concentração interior. E olhar para Jesus é você colocar toda a sua concentração interior. É você colocar toda a sua atenção naquilo que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Isso é olhar para Jesus. Assim nós podemos olhar para Jesus. Por isso que Paulo nos dá uma palavra apostólica em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, dizendo o seguinte: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Espírito Santo. Isso é olhar para Jesus, é você contemplar, é você admirar o que a Bíblia diz a respeito de Jesus com a sua concentração interior. E aí você coloca toda a sua atenção nisso. Você coloca toda a sua concentração nisso. Você coloca toda a sua admiração nisso. E na medida que você vai lendo os evangelhos e observando como Jesus se comportava, e observando como Jesus reagia diante das circunstâncias, e observando como Jesus tratava as pessoas, observando como Jesus servia os discípulos, observando como Jesus proclamava o Evangelho, observando como Jesus tratava os traidores, observando como Jesus tratava os fariseus, observando como Jesus tratava os políticos, observando como Jesus tratava os governadores. E na medida que você vai lendo os evangelhos e observando como era o comportamento de Jesus, você vai colocando toda a sua concentração ali. E toda a sua concentração interior vai ficando tomada por uma admiração por Jesus. Isso é a matéria-prima que o Espírito Santo precisa para fazer uma operação espiritual em nós, nos transformando à imagem de Jesus Cristo. Então, como que nós somos transformados à imagem de Jesus? Por observação. Quando nós observamos Jesus Cristo revelado nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, nas Epístolas Apostólicas, nós admiramos Ele. E essa admiração vai tomando todo o espaço do lado de dentro. E assim o Espírito de Deus vai fazendo ajustes e vai reformando e vai modelando o nosso caráter à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o efeito que causa em nós olhar para Jesus. Amém, meus irmãos?
é por observação. É como aquele homem feio. Imagina um homem feio que dói. Ele era muito feio, feio que dói. E ele tinha muita crise por causa disso. Ele entrou em crise porque ele era muito feio. E ele foi num psicólogo para resolver o seu problema emocional, porque ele era muito feio. E o psicólogo virou para ele e falou assim: eu tenho a solução para o seu problema. E ele disse: é mesmo? Como que nós vamos resolver esse meu problema de feiura? E o psicólogo disse assim para ele: eu tenho uma foto de um ator bonitão de Hollywood. E essa é uma foto mágica, que se você ficar olhando para essa foto, você vai ficando bonito que nem esse ator de Hollywood. Essa é uma ilustração mais ou menos do que nós temos que fazer para olhar para Jesus. Nós temos que ficar contemplando com a nossa concentração interior e admirar como Jesus era manso, e admirar com a nossa concentração interior a sua humildade, a sua conduta, a sua proclamação, as suas atitudes, a maneira como ele reagia quando ele era acusado, quando ele era afrontado, quando ele era humilhado. E conforme nós vamos colocando a nossa atenção e dedicando o nosso tempo para admirar o comportamento de Jesus revelado nas Escrituras, nosso interior vai ficando tomado por essa admiração e o Espírito de Deus vai nos transformando a sua imagem. É tudo essa matéria-prima que o Espírito Santo precisa para nos transformar a sua imagem. É o que Paulo diz nesse texto de Coríntios: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Espírito. Então, meus irmãos, é por observação, mas essa observação não é usando a nossa imaginação para criar uma figura de Jesus aqui com a nossa elevação espiritual. Não, é simplesmente colocar a nossa concentração interior naquilo que a Bíblia fala sobre Jesus. Eu gosto particularmente de olhar para Jesus com os olhos de Pedro, naquela pescaria de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui, que diz o seguinte: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Olha para Jesus. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te daqui. Vai para longe de mim, porque eu sou pecador.
pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu gosto de me colocar no lugar de Pedro nessa experiência que eles tiveram com Jesus e procurar olhar para Jesus com os olhos de Pedro. Eles tinham pescado a noite toda, não tinham pegado nada, de repente chega Jesus ali. Pedro tinha mais ou menos uma ideia de quem era Jesus, porque chama Jesus de mestre. Então Jesus já tinha transitado por ali e ele tinha uma ideia que Jesus era alguém importante em Israel. Mas ele não conhecia Jesus ainda, ele não tinha tido revelação de Jesus Cristo. E chama ele de mestre e fala: mestre, a gente trabalhou a noite toda aqui, não pegou nada. Mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Eu imagino que o Pedro, ele disse até em voz alta para jogar a responsabilidade em Jesus, né? Porque ele tinha pescado a noite inteira, não pegou nada, ele ia lançar a rede de novo e não ia pegar nada, e as pessoas iam ver e ele ia ficar envergonhado. Então eu imagino que ele até disse em voz alta para falar: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Então Pedro joga aquela rede, eles começam a puxar aquela multidão de peixe. E a admiração se apodera de Pedro. E alguma realidade da vida de Jesus Cristo é comunicada ao coração de Pedro pelo Espírito Santo. E é por isso que o coração dele ficou tomado por uma admiração. E aí ele tem aquela reação que todos têm naquele primeiro encontro com Jesus: eu sou pecador. Pedro logo reconhece que é pecador e, sem nenhum tipo de preocupação em preservar sua imagem diante das pessoas que estavam ali, ele confessa que era pecador. E, para sua surpresa, Jesus diz para Pedro deixar tudo e começar a segui-lo. Imagina para Pedro e para os seus sócios como deveria ser difícil largar a sua empresa de pesca bem no momento que estava prosperando. Aquela multidão de peixes, eles viviam de pesca, aquela era a sua profissão. E bem naquele momento tinha que largar tudo para seguir Jesus. Mas a admiração que se apoderou do interior de Pedro era tão grande que ele não teve dificuldade, ele não ofereceu resistência nenhuma, nem sequer argumentou alguma coisa. Ele largou barco, largou peixe, largou tudo e começou a seguir Jesus. Porque alguma realidade, alguma verdade da vida de Jesus Cristo foi comunicada ao coração de Pedro pelo Espírito Santo ali, naquele momento. Não tinha como Pedro não olhar para Jesus, não largar tudo para seguir Jesus. Não tinha como. Mestre, eu te vi, eu te contemplei, eu tenho que te seguir, eu não tenho mais necessidade de nada, eu preciso de ti, Senhor. O que eu tenho que fazer para te seguir? Larga tudo, Pedro. Eu tenho que largar tudo? Então eu não quero saber de nada, mas eu tenho que te seguir. É isso que acontece com uma pessoa
que coloca a sua concentração interior em Jesus Cristo. A admiração se apodera do seu interior e você não quer saber de mais nada. E você define a única coisa que é mais importante, que é inegociável da sua vida: olhar para Jesus. Isso é olhar para Jesus. E para surpresa de Pedro, Jesus chama Pedro para segui-lo, e Pedro começa a viver uma vida de aventura, né? Porque Jesus era diferente de tudo. Jesus era diferente de todos. A multidão tinha fome, ele multiplicava pão, multiplicava peixe. Ele andava por cima do mar. Ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele sentava com publicanos, pecadores, prostitutas. Ele ensinava as coisas que ele falava, ninguém entendia. Ele falava por parábolas, ninguém entendia Jesus. Ele era diferente de tudo, ele era diferente de todos. E Pedro andando com Jesus e olhando para aquilo todo dia, né? Você imagina que loucura. Como que era Pedro indo dormir à noite, pensando nas coisas que tinham acontecido durante o dia. E acho que no dia seguinte, o Pedro, quando acordava, a primeira coisa que ele pensava era: vamos ver qual que vai ser a de hoje, né? E Pedro e aqueles discípulos começaram a não só contemplar, mas também participar da vida de Jesus Cristo. Um determinado momento, Jesus ensina sobre servir uns aos outros, e depois ele entra na casa de Marta e Maria, e a Marta, lembrando do sermão do dia seguinte, de servir uns aos outros, ela se levanta, o sermão de ontem, servir uns aos outros, e começa a servir, e começa a trabalhar, e fica ocupada com aquele monte de coisa. E ela olha para Maria, ali sentada aos pés de Jesus, começa a ficar incomodada, ela começa a dar um chilique, falando: ninguém está vendo que eu estou servindo aqui sozinha? E ainda ela corrige o mestre, né? Não te importa que Maria me deixa aqui sozinha? Coitadinha de mim aqui fazendo tudo sozinha. E Jesus diz para Marta que a Maria escolheu a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela. O que Maria estava fazendo? Estava ali, olhando, admirando, contemplando com a sua concentração interior a pessoa de Jesus Cristo. Isso é olhar para Jesus. Aquele que põe atentamente os seus olhos em Jesus, ele é encaminhado pelo próprio Jesus a tomar a cruz. Senhor, eu te contemplei, eu te vi, eu entendi, o Espírito Santo comunicou no meu coração uma realidade tua. O meu coração está tomado por essa admiração. Eu te adoro, Senhor. Tu és totalmente desejável. O que eu tenho que fazer para te seguir? Tenho que tomar a cruz. Me dá a cruz que for, mas eu tenho que te seguir. Porque aquele que está olhando para Jesus
cruz nenhuma é pesada demais. Quem coloca atentamente os seus olhos em Jesus, renúncia nenhuma é grande demais. Quando Paulo, que era antigamente o Saulo, a caminho de Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus, ele cai por terra, o seu coração fica tomado, fica apoderado por aquela revelação de Jesus Cristo. Ele diz em uma das suas cartas, a carta aos Filipenses, ele diz que ele considerava tudo como refúgio, só para ser achado nele, só para ganhar a Cristo. Porque aquele que coloca a sua concentração interior, aquele que põe atentamente a sua atenção em Jesus, é tomado, é apoderado por uma admiração. E ele começa a contemplar a Jesus. E aquele que olha para Jesus, cruz nenhuma é pesada demais. Eu começo a considerar tudo que eu tenho que renunciar, tudo que eu tenho que abandonar, como refúgio, como lavagem, só para ganhar a Cristo e ser achado nele. Tem aqueles que dizem: Márcio, mas eu tenho que tomar cruz e renunciar tudo para ser um discípulo. E esse evangelho é radical demais. Sabe o que é radical? Radical é Deus, santo, puro, justo, perfeito, se esvaziar da sua glória, andar aqui entre nós e morrer miseravelmente naquela cruz por uma coisa que ele nunca fez. Isso é radical demais. Se tem uma coisa injusta na Bíblia, é Jesus pregado naquela cruz pelos nossos pecados. Isso é radical demais. É por isso que os discípulos ficam capenga, eles estão olhando para a cruz e tomando Jesus. Mas o que nós temos que fazer é olhar para Jesus e tomar a cruz. Porque aquele que põe atentamente a sua atenção interior em Jesus, o seu coração fica apoderado por admiração. E a partir disso, cruz nenhuma é pesada demais. Renúncia nenhuma é grande demais por aquele que admira, contempla, olha para Jesus. Não é pelo esforço do meu braço, não é por técnicas humanas, não é os 3 passos do sucesso para olhar para Jesus. É simplesmente você colocar a sua concentração interior naquilo que a Bíblia diz sobre Jesus e dedicar tempo para ficar observando nas Escrituras o caráter de Jesus. Isso é tudo o que o Espírito Santo precisa de matéria-prima para fazer uma operação espiritual que é invisível ao olho nu, no seu interior, na sua consciência. Ali a tua vida é reformada através de uma operação e uma comunicação do Espírito Santo no teu interior. Isso é cristianismo, isso é o evangelho. Não é a força do meu braço, não é a minha dedicação, o meu esforço. É a operação
sobrenatural do Espírito Santo no meu interior, modelando o meu caráter, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Na medida que eu coloco atentamente a minha atenção em Jesus, o meu coração, consequentemente, inevitavelmente, vai ficar tomado por uma admiração. E é justamente por isso, meus irmãos, que muitas vezes eu paro para pensar aquela frase que muita gente diz: quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para Abraão, para Davi, né, para os profetas, para o Isaías, para eles me contarem como é que foi aquelas histórias, para o Moisés, como foi passar no Mar Vermelho, a seco, aberto, como foi ver tudo aquilo. Mas eu imagino, meus irmãos, que quando nós chegarmos lá, eles que vão vir nos perguntar assim: como era ter Jesus Cristo habitando dentro de você pelo Espírito Santo 24 horas por dia? Eles não tinham isso. Às vezes, o Abraão estava lá na tenda dele, ouvia um trovão, ele saía correndo: Jeová, Jeová! Para Deus falar com ele. Depois Deus demorava 10 anos para falar com Abraão de novo. Às vezes me dá pena deles, porque eles não tinham o que temos. A revelação do Evangelho, Cristo em nós, é a esperança da glória de Deus. Nós temos a presença de Jesus 24 horas por dia, através do Espírito Santo que trouxe essa presença para dentro de nós. O diabo, ele não quer parar você, ele quer que você continue sem a presença. Por isso que muitas vezes a gente tem que parar o ministério para recuperar a presença, porque nós entramos no automático. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo eterno, Criador do céu e da terra, com toda a autoridade que Ele tem, habita dentro de nós. É mais ou menos nessa região da barriga aqui que Ele habita. Por isso que tem uns que são mais espirituais do que outros. Eu estou brincando. Mas eu sei que eu não posso te escutar, mas você quer repetir comigo? Eu tenho o Rei na barriga. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, habita dentro de nós pelo Espírito Santo. E nós podemos abrir as Escrituras e admirar o seu comportamento, a sua conduta. E o nosso coração vai ser apoderado por essa admiração. E aí o Espírito Santo vai começar a comunicar essas realidades espirituais no nosso interior. E aí o nosso caráter vai sendo modelado, transformado à sua imagem e semelhança. Amém, meus irmãos? Por isso que é muito importante. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui. Não é muito importante. É a coisa mais importante da nossa vida como igreja. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Amém, meus irmãos? A vida da igreja
não são os grupos caseiros. O grupo caseiro é uma estrutura que está a serviço da revelação de Jesus Cristo. Se não vira um grupo de amigos, um clube de amigos. O louvor e a adoração na vida da igreja, ela não é a vida da igreja. O louvor e a adoração está a serviço da revelação de Jesus Cristo na vida da igreja. Se não vira um show. E todas as outras atividades que nós temos como igreja, não é a vida da igreja, é uma estrutura que está a serviço da revelação de Jesus Cristo. A nossa vida como igreja é olhar para Jesus. Amém, meus irmãos? A palavra fala em Efésios capítulo 4, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Aí sim, do qual todo o corpo de Cristo, que somos nós, segundo as juntas e ligamentos, vai produzir o seu próprio aumento em amor. Mas isso é uma consequência de olhar para Jesus. O Espírito Santo, meus irmãos, está dentro de nós justamente para glorificar a Jesus. Jesus disse que ele enviaria o Consolador para que esteja para sempre em nós, e ele, o Consolador, me glorificará. Então o Espírito Santo em nós vai glorificar a Jesus, vai centralizar a Jesus. Você já viu aquele ministério que quer elevar o seu nome, a sua placa, o seu ministério, o seu movimento? O Espírito Santo dentro de nós, ele vai elevar somente e nada mais o nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito dentro de nós glorifica a Jesus Cristo. Olhemos firmemente para Jesus, meus irmãos, e nos livremos de toda distração, lícita e ilícita, que vem para roubar essa nossa atenção interior para outras coisas, para admirar outras coisas. Admiremos somente a Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Foi do agrado do Pai estabelecer Jesus Cristo como centro de todas as coisas. Ele é o fundamento da igreja, e a igreja é edificada sobre a pessoa de Jesus. Não é sobre uma religião. Nós não somos membros de uma religião. Nós não estamos seguindo um modelo de igreja. Nós não somos membros de uma religião evangélica. Nós não somos membros de uma religião católica. A igreja não é edificada sobre uma revelação. A igreja não é edificada sobre um pastor. A igreja não é edificada sobre uma visão. A igreja não é edificada sobre um profeta. A igreja não é edificada sobre uma estrutura. A igreja não é edificada sobre livros. A igreja não é edificada sobre as apostilas. A igreja é edificada sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Coloquemos toda a nossa concentração interior naquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus.
Deixemos o nosso coração ser apoderado por essa admiração. Deixemos o Espírito Santo com total liberdade para comunicar as realidades da pessoa de Jesus no nosso coração, no nosso interior. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Olhando firmemente para Jesus é tudo o que nós precisamos fazer. Não sejamos como Marta, ocupada com muitas coisas. Lembremos daquilo que Jesus disse. Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas e poucas são necessárias. Aí Jesus, vírgula, é uma só, basta. É o que Maria está fazendo. Olhar para Jesus. Toda adoração, todo louvor, toda admiração é fruto de um coração que está apoderado por essa admiração por Jesus e não tem olhos para mais ninguém. E assim o Espírito e a noiva dizem: vem. Quando nós olhamos para Jesus, nosso coração fica tomado, fica totalmente ocupado por essa admiração. E o Espírito de Deus começa a fazer uma cirurgia espiritual no nosso interior e nos transformar em verdadeiramente noiva e modelar esse coração de noiva que almeja pela volta de Jesus. Por isso o Espírito e a noiva dizem: vem. O coração da noiva está arrebatado pela glória do noivo. E não tem coisa lícita aqui nessa terra que segura esse coração. Não tem brinquedinho, luxo, conforto, tecnologia desse mundo que segura o coração da noiva, que está apoderado por essa adoração, por essa admiração. E o coração da noiva, ela clama: vem, Senhor, eu quero te ver. Você já viu aqueles que dizem assim: eu tô noivo e eu vou casar o ano que vem, se Jesus não voltar antes, né? Espero que não volte para eu poder realizar os meus sonhos primeiro, né? Esse é o coração da Virgem Nécia. O coração da noiva está apoderado por essa admiração e esse clamor: vem, não tem nada aqui nessa terra que me segura. Eu não quero realizar os meus sonhos primeiro, eu quero te ver, Senhor, vem. Eu estou te contemplando, eu te admiro, eu te adoro, eu sou teu. A minha entrega é sem reservas, é sem medida, é 100%. Não tem cruz pesada demais para mim. Não tem brinquedinho aqui nessa terra que me distraia. O meu coração, ele está apoderado por essa admiração. Eu quero Jesus. E isso define a única coisa importante da minha vida. Olhar, admirar, adorar a Jesus, o Verbo eterno que se esvaziou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Olhemos firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé.